pessoal, tudo bem com vocês? Sou Adriano Ribeiro, analista 3 do setor de serviços, especialista na área comercial do RP TOTUS Moda. Já trabalho com RP há aproximadamente 10 anos. E neste treinamento, vamos aprender sobre controle de grupo de menu com restrição. Ou seja, eu tenho um grupo de menu e dentro desse grupo de menu, a cada componente que eu vinculo a esse grupo, o sistema me traz as restrições pertinentes àquele componente em si, onde eu já posso efetuar ou a permissão, ou solicitar senha, ou somente incluir aquela restrição ao usuário, e isso todos que estiverem acessos àquele grupo terão acesso também àquelas restrições, ok? Obrigado, uma excelente aula. Então, pessoal, antes de iniciarmos ali o componente em si, é necessário a gente configurar um parâmetro para utilizar esse grupo de menu com restrição, tá? Então eu vou acessar aqui pelo ADM FL034, é um parâmetro por empresa, ou vocês podem acessar também pelo ADM FM014, tá? Fica a escolha de vocês. Eu gosto mais do ADM FL034. Então eu vou colocar aqui, ó, restri, Shift 8 e F4. Então aqui, ó, usa underline grupo, underline restrições, tá? Então se eu clicar duas vezes, ele tem é bem simples, ou utiliza ou não. Então, no meu caso aqui está configurado, ele é um parâmetro por empresa, tá? Configurei como 1. Posso dar ESC e venho aqui, ó, administração, manutenção. Primeiro eu tenho que criar meu grupo, né? Então, o grupo, vou dar um F5 e vou criar aqui o grupo 201. Vamos dizer comercial, tá? Salvar, ESC. E nós temos aqui o ADM FM037, relaciona o grupo, relaciona componente ao grupo de menu, tá? Quando o parâmetro está configurado, ao clicar no ADM FM037, ele troca pelo ADM FM139, tá? Detalhe, tá, pessoal? Se eu vir aqui no procurar ADM FM139, ele não traz, tá? Posso vir aqui em componente, está ADM FM139, aí eu consigo abrir, tá? Ou posso acessar normalmente pelo ADM FM037, que ele já vai me trazer o componente principal, tá? Quando aquele parâmetro que eu informei para vocês não é configurado, aí ele abre o ADM FM037 mesmo, tá? Então, vou colocar aqui, pegar meu grupo, tá? 201, e aqui a mesma coisa do ADM FM037, tá? Vou colocar aqui, ó, FM060, consulta e inclusão, e o detalhe mais importante que envolve aqui as restrições é ao incluir um componente que ele possui restrição, ele já me traz aqui na parte de baixo, tá? Aonde eu posso marcar ou colocar senha ou somente incluir essa restrição sem nenhum tipo, sem permitir ou sem senha também. Então, posso vir fazer a seleção. Detalhe, não tem o disquete aqui para salvar, tá? É só atualizar, tá? Então, posso vir aqui, mais, colocar aqui o PSFM010, também traz, tá vendo? O nível, marcar aqui qual vai ser as permissões e atualizar. Sim, atualizei, tá? Então, se eu vir aqui, ó, ele não deu a mensagem, que não está relacionado a nenhum usuário por enquanto, tá? Então, aqui as restrições que eu informei, elas foram gravadas, tá? Tem a opção aqui de duplicar. Esse duplicar é duplicar o grupo de menu, tá? Então, se eu clicar aqui, eu preciso ter um outro grupo de menu, colocar aqui qual o nível e confirmar. Vai criar um outro igualzinho a esse. Então, vamos fazer o teste. Então, vou colocar F5, colocar 202, comercial 2, por exemplo. Salvar. Vou clicar nele, o nível e confirmar. Confirmei. Então, se eu vir aqui nele no 202 que eu dupliquei, ele carregou também, duplicou os componentes como as restrições, tá? Se nesse grupo, por exemplo, eu quero remover todas as restrições aqui do TryFM060 de todo mundo, eu venho, clico aqui no checkbox ou na restrição que eu quero e tem um botãozinho aqui, ó, remover restrição. Sim, ele vai limpar as restrições que estão vinculadas a este componente e a este grupo e de todos os usuários também, tá? Não há necessidade de salvar e nem atualizar, tá? Ó, já removeu, tá? Se eu quero aqui também outra vantagem aqui dentro, tá vendo que tem a opção aqui, ó, operação compo, né? Operação componente é parecido com esse daqui, ó.
o ADM-FM 023, onde você relaciona operação por usuário por componente. No caso aqui é individual, né? Eu vou colocar aqui o usuário e os componentes e as operações fiscais que eu posso também fazer uma equivalência. Neste caso, eu faço pelo grupo. Então, no grupo, eu informo, por exemplo, que no TRAFM 060, todos vão ter acesso somente a essa operação nessa empresa, por exemplo. Tá? A hora que eu salvo este componente com essa operação fiscal nessas empresas, passa a estar vinculado ao grupo de menu e assim aos usuários que estão relacionados a esse grupo, ok? Salvar aqui. No caso, não deu certo porque não tem nenhum usuário informado aqui, tá? Mas o intuito é o quê? Eu vincular o componente, posso vincular mais de um aqui também, tá, pessoal? O componente, a operação e quais as empresas que estão vinculadas a esse grupo e, consequentemente, aos usuários também. Não preciso fazer usuário a usuário. Então, vamos lá, cadastrar um usuário, né? Fechar aqui, sair, administração, ADMFM 026, vou colocar Adriano Ribeiro Teste. Vou colocar Adri RT. Salvar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, a senha básica. O grupo, vou vincular aqui o 201, a empresa e atualizar. Quando eu faço isso, ele me dá aqui, ó, deseja atualizar as restrições associadas ao grupo? Se eu coloco sim, ele vai me abrir exatamente as restrições que estão vinculadas ao grupo que foi relacionado a esse usuário. Lógico, se para esse usuário eu estou vendo assim, eu não quero, por mais que esteja liberado, eu não quero que tenha permissão aqui para alterar o nome da pessoa. Se eu deixar desmarcado e atualizar, ele vai fazer efeito somente para esse usuário, não vai mexer lá no grupo criado, tá? Deixa eu atualizar aqui. Ok, isso aqui. Então, atualizou só para ele. Se eu vir de novo, só para vocês verem, sim, você vai ver que vai estar desmarcado aqui onde é que eu fiz, né? Se eu for entrar lá no grupo novamente, ADMFM 037, que vai abrir o ADMFM 139 e colocar 201, vocês vão ver aqui que o nome continua marcado, não alterou aqui, tá? Detalhe, se eu vir aqui atualizar, para aquele usuário que eu desmarquei, não vai ter efeito, tá? Então, se eu voltar ali, ó, por exemplo, ADMFM, vamos aqui, ó, ADMFM 023 para ficar mais fácil. Opa, FM 024. Então, vamos colocar aqui, ó, peso FM 010. Vamos pegar aqui o nome. Ó, ele não está marcado. Então, por mais que eu atualize, ele não volta a marcar aqui de novo, tá? Então, tome cuidado. O ideal, tá, pessoal, é aqui, ó, quando eu criar um usuário, se você utiliza pelo grupo, não é ficar marcando ou desmarcando ali as restrições, tá? É deixar conforme for definido ali as restrições para aquele grupo sem ficar mexendo para exatamente não ocorrer esse tipo de situação. Agora, se eu quiser voltar a ter acesso, posso vir ali e marcar que ele vai incluir, tá? Então, quando a gente utiliza esse formato aqui de restrição por grupo, dá a entender, ou já é a ideia, vamos dizer, já é a ideia, é um padrão, vamos dizer, que aquele grupo que foi criado comercial, todas as pessoas que podem ter acesso a esse grupo serão um padrão e assim como as suas restrições, tá? Então, por isso que esse parâmetro ele não vem default, tá? Ele vem para não utilizar. Se for o caso, pode ser utilizado e ele é por empresa, tá? Se eu vir aqui e excluir o grupo, ó, e colocar ele de novo, aí ele vai me atualizar novamente as restrições conforme está no grupo. Então, se no caso eu desmarquei aqui tudo e atualizei e eu não consigo voltar, então eu vou lá, removo o grupo, incluo novamente, aí ele vai validar e vai incluir conforme as restrições lá do grupo, tá? Vou atualizar, sim. Então, eu vou voltar aqui, DMFM 037, 201. Então, quero mostrar ali para vocês esse componente aqui, que agora vamos ter uma visão, tá vendo? Todos os usuários, aqui eu venho, posso colocar aqui no Drive FM 060 na empresa 1, marcar aqui, empresa 1, posso colocar mais outra, e aqui sim eu salvo, tá? Quando eu salvo aqui, ó, existe duas operações liberadas, manter esses registros? Manter. Posso deletar, então como ele já tem duas operações vinculadas a esse grupo, ele quer
Ele está perguntando, existem duas operações barra componentes liberados para o usuário. Manter esse registro? Não, quero manter. Então ele dá aqui o registro, ó, registros novos, foi criado um, total da tabela são 3 que já foram criados para esse grupo. Aqui, ó, ele não salva aqui, tá, pessoal? Mas se eu entrar lá no TryFM 060, só vai ter a operação NFC ali criada, que está vinculada a esse grupo, tá? Então aqui nós temos, aqui pode incluir vários, tá? Inclusive aquelas autorizações do Virtual PDV, ele também traz aqui, tá vendo? Mesma coisa, ó, causa acessos aqui. Ele também traz aqui para vocês, tá? A mesma coisa lá do TOTS Moda PDV, que ele chama aqui Virtual PDV, tá? Então eu posso ir criando vários componentes aqui dentro e liberando as restrições conforme a necessidade de cada grupo ou de cada componente, tá? Se eu quero ter um grupo lá num outro ambiente, eu quero importar, por exemplo, tem no ambiente treino, eu quero importar aquele grupo lá do ambiente treino, mas que não tá por grupo de restrição, não tem problema. Você pode exportar o grupo, tem aqui, ó, exportação, vamos colocar aqui, exportação de grupo, opa, grupo. Então posso exportar normalmente o meu grupo por esse componente, ADMFP016, e depois importar, vamos colocar aqui, e depois importação de grupo. Então posso vir aqui e fazer a importação dele. Então eu posso importar normalmente o grupo e depois ir lá no ADM FM037, que ele vai abrir o ADM 139 e vir aqui em componente a componente e ir fazendo as restrições, as marcações das restrições e atualização, ok? Espero que tenham gostado. Obrigado e até a próxima. Olá pessoal, espero que tenham gostado do treinamento. A título de revisão, vimos sobre controle de grupo de menu com restrição, ou seja, é o controle, é o grupo de menu normal, que já é padrão do sistema, e baseado na configuração de um parâmetro, podemos atribuir restrições daquele determinado componente vinculado àquele grupo e assim aos usuários. Obrigado e até a próxima.